Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos ir lá com as escrituras para nós entender o texto e de que nós vamos comentar hoje. Venham junto comigo. Nós temos aí a Bíblia aberta, né? Ali no livro de João, no capítulo 8. Vamos ler esse texto aqui, não é longo, ele é pequeno, é apenas poucos versículos aqui. Veja o que diz aqui. Aqui Jesus estava numa discussão com os judeus ali. O Senhor Jesus se revelando quem que ele era, como ele era enviado do Pai, e que ele falava as coisas a respeito do Pai e tudo. E os judeus não podiam entender o Pai de Jesus, quem que era. Então daí, depois de cada discussão, veja bem, daí prossegue esse texto aqui, ó, João 8:31 em diante. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Veja que alguns creram e outros não creram, né? Mas aos que creram nele, Jesus disse, então, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E importante aqui, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Nota que aqui Jesus estava falando das coisas eternas, das coisas espirituais, das coisas do céu. Aquele pessoal que estava ouvindo estava na mente deles, eles estavam entendendo que Jesus estava falando das coisas terrenas, das coisas daqui, das coisas materiais. Aqui a chave para se entender as Sagradas Escrituras. Então, eles não entenderam que Jesus estava falando de coisas espirituais e conhecereis a verdade vos libertará. Aqui anteriormente, Jesus falou a respeito de pecado, né? Por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então Jesus estava se revelando a eles, estava mostrando que ele, Jesus, era o único que reunia condições para livrar aquele povo dos seus pecados. E eles não estavam entendendo isso. Então daí Jesus falou aqui, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Amados, para nós entender nosso estudo de hoje, guarda essa palavra escravo, servo, porque servo e escravo é a mesma coisa. Tanto escravo como servo, que é a mesma palavra, tem um senhor a quem obedecer. Todo senhor é patrão, tem autoridade sobre o servo e manda no servo ou no escravo. E o escravo ou servo tem por obrigação de obedecer. Então é importante ver aqui, porque veja que Jesus está falando e conhecereis a verdade vos libertará. E eles não entenderam isso e falaram, mas nós nunca fomos escravos de ninguém, vai nos libertar, porque Jesus falou, né? Todo que comete pecado é escravo do pecado. Aqui que estava a libertação que Jesus estava falando para eles. E Jesus prosseguiu aqui, ó. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, vós, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja, nota que Jesus falou verdadeiramente. Jesus falou que se ele, o filho, né, ele libertar, a pessoa é verdadeiramente livre. Então, o que nos chama a atenção aqui é essa verdadeiramente livre. O que significa que tem determinadas coisas que a pessoa não é verdadeiramente livre, isto é, não é totalmente livre. Agora, quando Jesus liberta, aí sim é totalmente livre. Mas vamos mais à frente, né?
Bem sei que sou descendência de Abraão, contudo procurai notar, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Pai de Jesus é um, e o pai daqueles que não queriam crer nele era outro. Você nota como o pai é um senhor que domina filhos. Uma vez visto isso aqui, nós entendemos aqui que Jesus estava numa discussão ali com pessoas que não criam nele. Que ele era filho de Deus, que ele era o Salvador, enfim, tudo isso, não acreditavam. E teve alguns que acreditaram. Então Jesus falou daí, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora nós vamos ver umas outras partes aqui muito interessantes, que eu creio que vocês vão ficar com a ideia meio assim, de início. Mas depois nós vamos entender que como você pode ver aqui, ó, somos todos servos, entendendo João 8,32. Ué, mas nós não vimos agora aqui que se Jesus Cristo libertar verdadeiramente as pessoas são livres, então como que nós vamos contradizer o que Jesus falou? Não, vamos prosseguir na leitura, amados, que é para nós não ficar em dúvida das coisas. A gente vê hoje a maior parte a gente vê falar que Jesus Cristo liberta, que através dele a pessoa é totalmente livre, mas a maior parte do povo que se diz cristão, que professa a fé cristã, não entende essa liberdade, o que é. Escuta, né, escuta o evangelho da maneira como os fariseus estavam escutando. Jesus falando de coisas espirituais, a pessoa está entendendo coisas materiais. Que Jesus liberta do cigarro, Jesus liberta da cachaça, Jesus liberta disso, daquilo. E tem um sem número de coisas lá. Tudo bem, Jesus pode libertar dessas coisas também. Mas vamos prosseguir aqui nesses textos, que é para a gente entender melhor por que na realidade todo mundo é servo. Na verdade não tem pessoa livre. Mas como que se Jesus falou que ele é verdadeiramente liberta? Então, aí que está a questão do que ele liberta e se essa libertação é espiritual ou é material. Porque senão nós vamos compreender errado e vamos ficar em confusão quando alguém disser não, somos todos escravos. E tentar provar nas escrituras quando outra pessoa disser não, somos totalmente livres, verdadeiramente livres. Jesus falou, está escrito. Entende? E a pessoa fica naquilo sem saber para onde vai. Então vamos ver outros versículos que nos esclarecem esse detalhe. Voltando lá em João 8, agora no versículo 34. Lembra que nós vimos o versículo 32 e o versículo 36. Replicou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Vamos dar um destaque aqui para a palavra escravo, que é para ficar mais fácil de entender. Todo que, veja, o próprio Jesus que falou: conhecereis a verdade vos libertará. Seu filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. O mesmo Jesus está dizendo aqui, ó. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Essa situação do ser humano, a situação original do ser humano. Não tem um que possa dizer: eu nasci livre, ou meus pais são livres, eu nasci livre. Do pecado ninguém nasce livre. Todos nascem debaixo do pecado. A Bíblia inteira mostra isso. Então, vamos partir desse princípio. Todo mundo é escravo. Ninguém é livre, desde o nascimento. Agora vamos ver o processo, como que acontece.
Tendo guardado, amados, guarda aí na mente que todos nasceram escravos do pecado. Não se escapou ninguém. Todos. Então, na condição de escravo do pecado, vamos vendo agora o que diz no livro de Romanos, capítulo 6, dos versos 16 ao 23. Vai trazer mais luz aí no assunto. O apóstolo Paulo, né, escrevendo para a igreja lá de Roma. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois escravos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Note que o apóstolo Paulo está confirmando aquilo que Jesus falou. Então, todos nascem debaixo do pecado, escravo do pecado. Então, o pecado é um servo, é um patrão que domina o ser humano. O ser humano não tem força para vencer o pecado. Tem que obedecer o pecado por lei natural. Daí o que acontece? O apóstolo Paulo está confirmando, todo aquele que obedece, né, daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo que obedeceis sois servos. Quer dizer, o pecado manda, o pecado é senhor sobre a pessoa que obedece ao pecado. Agora, quem que não obedece ao pecado, existe alguém? Não existe. Então, todos são servos do pecado. Até aqui. Vai morrer para frente. No verso 17, ele diz, mas, veja bem, tem a palavra mas. Todos estão debaixo do pecado. Todos, sem ninguém, sem exceção. Mas, entra a palavra mas. Graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Vamos lá. Todos, sem exceção, escravos do pecado. Sem condição, o pecado é uma força que domina sobre o ser humano. Mas o que o apóstolo Paulo diz? Que isso, para os que hoje estão em Cristo Jesus, para os que hoje dão valor, entendem, compreendem aquela palavra que o Senhor Jesus falou, e quando dissereis a verdade vos libertará. Seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O apóstolo Paulo está mostrando aqui que enquanto a pessoa está na obediência do pecado, é escravo do pecado, não tem como não ser. Não tem, ninguém escapa. Daí o que acontece? Vem o Senhor Jesus, derrama o sangue inocente dele, paga totalmente os nossos pecados, então acontece a libertação do que? Daquela força do pecado sobre a nossa vida. Então, o que acontece? O ser humano é fraco diante do pecado. Ele não tem força, ele não consegue lutar contra o pecado, ele não vence. É sempre escravo do pecado. Mas, a partir do momento que Jesus Cristo entra na vida da pessoa, Jesus Cristo é mais forte que o pecado. E tira a força do pecado da vida da pessoa. Só que o que acontece? Nesse momento que a pessoa é libertada do pecado, ele se torna servo da justiça. Quer dizer, essa pessoa vai deixar de servir o pecado não vai ter força de dominar essa pessoa para servir, mas para que isso aconteça, a pessoa tem que se tornar servo da justiça. Compreende como não há uma liberdade? A pessoa é livre de uma coisa e se torna escravo de outra. Graças a Deus por isso. Porque a diferença entre ser servo do pecado e ser servo da justiça é um abismo que separa. Então, graças a Deus por ser servo da justiça. Porque quando é servo da justiça, está livre da força do pecado. A força do pecado leva à morte, leva à perdição. A força da justiça leva à salvação, leva à glória do céu. Prosseguindo aqui.
Versículo 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Era aquele caso. Jesus falava ali das coisas espirituais, a carne que eles estavam vivendo, eles entendiam diferente. Aqui o apóstolo Paulo está falando, eu falo assim, no tipo como pessoa, uma carne mesmo, para que aqueles que estão na carne entendam, né? Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, quer dizer, trabalho, oferecer os membros a trabalhar, usar os pés, as mãos, usar tudo, o corpo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, como lá no passado vocês trabalhavam, feito escravo do pecado, vocês não se mandavam, vocês tinham que obedecer, vocês eram dominados, então agora se deixem dominar pela justiça e mudem de Senhor. Vocês trabalhavam para o Senhor pecado, agora vão trabalhar para o Senhor Jesus, para o Senhor Deus. Entende? Né? Os vossos, assim como oferecer os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. O que acontece? A pessoa tem um livre-arbítrio, que é a nossa parte, que se quiser, não serve a justiça. Não serve a justiça, fica livre. Jesus verdadeiramente deu liberdade, verdadeiramente deu liberdade. Aqui a pessoa tem a opção de servir a justiça. Ele é servo, queira ou não queira, ele é servo, porque se ele não for servo da justiça, ele se tornou servo do pecado do mesmo jeito. Então não tem como se escapar. Só que nesta servidão para a justiça é para a santificação. Quando a pessoa está ocupada em servir a Deus, que é servir a justiça, o pecado não tem força sobre a pessoa. Mas quando a pessoa abandona, relaxa, não servir a Deus, o pecado cria força sobre a pessoa. E aí a pessoa começa a pecar, é salvo, não vai perder a salvação, mas perde as virtudes aqui nessa vida terrena. Sofre. E aqui ele prossegue no versículo 20. Porque quando era escravo do pecado, lá atrás era escravo do pecado, estava isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Veja bem, escapa da servidão do pecado, cai na servidão de Deus, automaticamente. Só que é a diferença, a servidão do pecado é para a morte, a servidão de Deus é para a vida eterna. A servidão do pecado é para tudo que é ruim, para o lago de fogo lá no final. O servir a Deus é Deus cuidar a pessoa até o momento de baixar a sepultura e depois ir para a vida eterna. Vamos prosseguir aqui agora, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha, mano. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos aquela parte de João 32 e 36 que fala sobre a liberdade em Cristo, é a liberdade do poder do pecado na vida da pessoa. O cristão, depois que ele é liberto, isso aqui, ele comete pecado, mas não é mais servo do pecado. Ele comete pecado, a semente de Deus está nele, ele se sente mal, ele se sente ruim, ele não tem sossego, ele não confessa a Deus que pecou, reconhece o pecado, e o Senhor misericordiosamente perdoa, porque o Pai olha para o sangue do Filho, o sangue do Senhor Jesus, que foi o preço pago pelo pecado, e essa pessoa então é isenta. Mas quanto mais pecado a pessoa comete, mais sofre nesta vida, na carne, certo? Então, a pessoa é liberta, sabe para quê? É liberta do pecado, sabe para quê? É liberta para servir a Deus.
troca de senhores, mas que maravilha. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, que Jesus Cristo que me comprou seja o meu Senhor. Por quê? Porque aí ele é mais forte que o pecado. Então, eu estando nele, eu sendo servo dele, eu sou liberto do pecado. Eu sou liberto, eu sou livre. Por um lado, eu sou livre porque eu sou livre do poder do pecado. O pecado é mais fraco do que o Senhor Jesus. Mas se eu não quisesse, se eu me recusar a ser servo do Senhor Jesus, então tudo bem. Vai lutar contra o pecado, eu quero ver se vai vencer. E eu quero ver o resultado no final, o qual que é. Glórias a Deus, quero continuar sendo servo do Senhor Jesus. Ele é o meu Senhor, isso eu confessei desde que eu compreendi o Evangelho. Percebe? Vamos ver mais algumas passagens aqui. Agora aqui, mano, isso aqui para nós encerrar esse vídeo de hoje é esse texto aqui. Vamos comentar um pouquinho. Então, será que ficou claro, amados? Não existe liberdade como as pessoas pensam. Até porque as coisas de Deus são diferentes das coisas do homem. A justiça, tudo. Nós não podemos querer compreender as coisas de Deus da maneira que nós compreendemos as coisas materiais aqui. Então, quando a gente vê muito falar em ser livre de vício, de tanta coisa, e muitas vezes aquilo que é preciso mostrar a liberdade em Cristo Jesus, nosso Senhor, não é mostrado. E daí as pessoas entendem e ficam entendendo aquilo daquela maneira e vão até ensinando outras pessoas daquela maneira errada e o erro vai proliferando. Veja que coisa ruim, né? Por isso que é bom a gente examinar bem as escrituras, estudar e procurar sempre levar a verdade, né? Bem detalhada para não ficar dúvidas para as pessoas, né? Nós vimos que Jesus liberta do poder do pecado. Isto é, como nós somos espírito, alma e corpo, o nosso espírito entendeu o evangelho, está totalmente livre do pecado. Nasce de novo. O nosso corpo, amados, é complicado. O nosso corpo, a purificação do nosso corpo é só na ressurreição, que vamos entrar na sepultura com um corpo corruptível, sujeito a pecados, e vamos sair da sepultura depois para Deus com um corpo glorificado, um corpo já totalmente sem pecado. Aí sim, completa-se aqui a salvação. Mas enquanto nós estamos nesse corpo, nós estamos sujeitos ao pecado. Só que temos que lutar, há uma batalha. Você vê o capítulo final do capítulo 7 de Romanos, você vai ver como existe uma batalha ferrenha entre o pecado e a santificação, que essa batalha interna no corpo da gente, a carne querendo o pecado e o espírito lutando contra o pecado. Você percebe? Então vamos ver agora, eu acredito que ficou bem claro assim, o que é a libertação que o Senhor Jesus libertou. Na verdade, libertou do poder do pecado. Fomos livres. Essa liberdade, nós se livremos do poder do pecado. Agora vamos ver aqui um outro versículo onde é muito pregado, principalmente nas igrejas aí da cristandade, né? E nas redes sociais e tantas coisas. Vamos lá. É esse aqui, 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. Veja o alerta que o apóstolo Pedro dá para nós hoje. Ele fala de certas pessoas ali antes do versículo 19. O apóstolo Pedro faz ali um relato do perfil de pessoas, do perfil de pregadores, ensinadores, que no nosso dia está assim, está proliferado. O que essas pessoas fazem? Prometendo-lhes liberdade.
Jesus liberta, Jesus liberta, Jesus liberta. Mas o principal do que Jesus liberta não fala. Prometendo a liberdade, sendo eles mesmos, esses que prometem liberdade, eles mesmos, escravos. Escravos da corrupção, do pecado. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Você percebe como é automático? Como é automático? Como não, na realidade não existe assim, do nosso modo de olhar as coisas, não existe liberdade. A pessoa ou é servo do pecado ou é servo de Deus. Porque se a pessoa quiser ser totalmente livre, quiser se desligar da servidão a Deus, o pecado pode. Vai ser escravo, pior ainda. Não quer ser servo de Deus, vai ser escravo do pecado. São dois senhores, um tirano e outro misericordioso, outro amoroso, terrível, odioso e outro misericordioso. O pecado te leva para a morte, que escraviza, que pisa, te coloca a pessoa lá embaixo. E o outro senhor é aquele que chama, te trata bem e te dá um final feliz para a pessoa. Então, mais uma vez, eu vou dizer aqui, aquele que é vencido, se a pessoa é vencida pelo pecado, como é vencido pelo pecado, sem Jesus a pessoa é vencida pelo pecado, não adianta, você é automaticamente escravo do pecado. E para que o pecado não tenha poder sobre a pessoa, é necessário a pessoa ser escravo do Senhor Jesus. Por quê? Porque são dois senhores poderosos. Só que o Senhor Jesus é poderoso acima do pecado. O Senhor Jesus venceu o pecado. Então o pecado não tem como tirar aquilo que é propriedade do Senhor Jesus. Mas aquilo que não é propriedade do Senhor Jesus, o pecado, não quer obedecer a Cristo, então vai ser, vamos dizer assim, derretido, pulverizado pelo pecado. Não tem saída. Então a pessoa, essa liberdade, Jesus dá a liberdade para o pessoal, está livre do pecado. Fica lá. Essa pessoa tem que correr para Jesus, abraçar Jesus, entender e não largar. Porque o Senhor Jesus prometeu que aqueles que estão na mão dele, na mão do Pai, ninguém tira, ninguém pode tirar. Que aquele que vem para ele, para o Senhor Jesus, ele não larga, ele não deixa em hipótese nenhuma. Temos promessas maravilhosas. E se a pessoa não quiser ir para a mão do Senhor Jesus, caiu na mão do pecado. Bom, aqui terminamos esse vídeo. Será que ficou certo, né? Irmão, isso aqui é para nós entender, mas quando chegar aos nossos ouvidos, porque é maravilhoso, amados, aquelas pregação triunfalista, no Senhor Jesus você é liberto, Jesus está liberto de tudo, de todas aquelas coisas. Então é muito, muito bacana isso aqui. Mas o que é que vem depois dessa libertação, para a pessoa entender? Aí vem, às vezes vem aquela petição de dinheiro, às vezes vem aquelas coisas para você crer no que é material, que você é livre de vício, é livre disso, é livre daquilo. E então fica encoberto na realidade do que é que nós somos. Nós somos livres, amados, de coisa muito mais poderosa do que qualquer vício, qualquer outra coisa. Nós somos libertos do pecado, que é aquilo que ia nos levar para o lago de fogo. Pela eternidade, pela eternidade sem fim. Agora, em Cristo Jesus, é disso que nós somos libertos. Nós somos libertos para nós herdar o céu. Para nós estar na presença do Senhor para sempre. Então, amados, vale a pena a gente entender isso aqui
e compreender. Até mesmo dói da pena pessoas que não conseguem se libertar de determinados vícios e daí às vezes não podem participar da ceia do Senhor, não podem tantas coisas aí no meio da cristandade. Mas ainda que a pessoa, olha, baixa a sepultura lá com algum vício, que ali não se pode julgar se essa pessoa crê no Senhor Jesus, se essa pessoa ela se esforçou, lutou contra o pecado, e ela veio a baixar a sepultura, ainda com algum vício, nós não temos o direito de julgar e dizer que por causa daquele vício essa pessoa perdeu a salvação, porque não perde. Se a pessoa crê no Senhor Jesus, perde a salvação. Então, são essas coisas que nós temos de entender para a gente não julgar os outros antes de tempo e para a gente compreender como o valor da liberdade em Cristo não tem preço que pague, não significa ter liberdade como nós entendemos de, agora eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero, tal. Não. As obras do pecado o diabo preparou para que os que são servos do pecado façam aquelas obras. As obras para o salvo, Deus preparou para que nós andássemos nela. Então você percebe, não é a boa obra que vai levar à salvação, mas a salvação leva a pessoa a praticar boas obras. Onde ali é visto que a pessoa então é obediente ao seu Senhor. E se é obediente ao seu Senhor, não pode dizer que é livre do jeito que pensa que é. Tem que entender que é livre de outras coisas, deve obediência restrita ao Senhor. Ok? Terminamos aqui esse vídeo. Minha gratidão a Deus por a oportunidade, minha gratidão a vocês que acompanham a gente. Fiquem todos com Deus. Que o Senhor abençoe, guarde vocês, a família de vocês. Ore por mim, por a minha família. Se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Portanto, até lá, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, então.